Olá, amados, eu sou o pastor Raul Nogueira, dentro do Focando Vidas, que pertence ao Ministério LVO Luz e Vidas Orientais. Nós estamos fazendo uma série a respeito de maldição. Fizemos a primeira série, que inclusive já está no YouTube, primeira live, onde nós havíamos falado que tem dois tipos de maldição. Uma que é específica, dada por Deus, nós já aprendemos lá que não tem nada a ver com o diabo. Então é específica, dada por Deus, sobre o povo de Israel. Não tem nada a ver com a igreja. É sobre o povo de Israel. Então, essa maldição era em consequência de um ato de desobediência, ou seja, por incredulidade na palavra de Deus, o homem desobedece. E nós fizemos a primeira live, começamos a fazer hoje a segunda live, e estávamos dando uma recordada, e até que de repente fomos interrompidos. Não sei qual é o problema, mas caiu a internet, não voltou mais. Então, nós paramos num momento em que Satanás se aproxima da mulher. Eu estava dizendo que, diferente da maldição dada por Deus lá no Velho Testamento, nós entendemos que essa é diferente, não é? Essa começa pela queda. Aquela é Deus amaldiçoando o povo de Israel por desobedecer. Então vinha a maldição que Deus dava, não tinha nada a ver com o diabo. E essa universal, ela começa na queda. E eu estava falando exatamente sobre isso quando fui interrompido. Então, o que realmente acontece para nós recebermos essa maldição? Bem, Deus tinha colocado no Éden duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Chamou Adão e disse: Adão, olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, menos da árvore que está no meio do jardim? Não. Menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida estava no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal estava ao lado, possivelmente. Então, Deus tinha falado muito claro para Adão: Adão, no dia em que você comer, certamente morrerás. Morrendo, morrerás. Morrendo espiritualmente, morrerá. Morrendo fisicamente, morrerás espiritualmente. Muito bem. Vem Satanás, o segundo conselheiro no Éden. Se aproxima da mulher e chega para a mulher e diz: é certo que você não pode comer de toda a árvore do jardim? Ele estava testando a mulher. E a mulher responde: não, de todas as árvores do jardim podemos comer, menos a que está no meio do jardim. Ela errou de árvore. E disse mais: olha, nós não podemos tocar. Deus não falou que não podia tocar, ela já cresceu alguma coisa a palavra do Senhor. E depois, em vez de certamente morrerás, ficou como: é possível que a gente morra. E esse segundo conselheiro chama Deus de mentiroso e afirma: não morrerás. Porque no dia em que comeres, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, oferece para a mulher ser igual a Deus, oferece a mulher ser autônoma, independente. Vendo a mulher, né? A fruta era agradável aos olhos, boa, me perdoe, boa para comer, boa para dar entendimento, e comeu, rendeu para o marido.
os dois então imediatamente morrem espiritualmente. Eles perdem a glória que os envolvia. Tentam se cobrir com folhas para que Deus não visse o pecado, mas não adiantou. Deus rejeita aquela atitude do homem, amaldiçoa o homem, a mulher, né, a cobra. O último a ser amaldiçoado foi o homem. Inclusive, todo que está de problema foi maldito e a terra por tua causa. Bem, a partir desse instante, toda a descendência de Adão e Eva recebe essa maldição. Todos estão debaixo dessa maldição. Maldição que leva o homem à morte espiritual por toda a eternidade. Então, quando nós nascemos nesse mundo, nós nascemos mortos espiritualmente. E caminhamos apenas através da nossa alma e do nosso corpo. Bem, então estamos falando desse segundo tipo de maldição, que foi algo também dado por Deus, lá no Éden, diante de uma condição: se você comer, morre. Ok? Só que o mesmo Deus que fez isso, que não passou a mão na cabeça de Adão e Eva, pela incredulidade, como consequência, desobedeceram e morreram, ele vai dar uma solução. E essa solução tem um nome, chama-se Jesus. Jesus Cristo. Então, eu tinha pedido antes para o pessoal abrir em Gálatas, então estou pedindo novamente. Assista aquela introdução que eu fiz, tá? Já está lá no Face, tá bom? Eu vou colocar também lá no YouTube. Mas aqui diz assim, a partir do versículo 6. Aqui em Gálatas está sendo chamado de insensatos, porque eles estavam querendo começar a praticar a lei, sendo que eles haviam sido salvos em Cristo Jesus. E Paulo está muito indignado. E ele agora vai mostrar que eles estão errados e que o Senhor Jesus é suficiente para nos salvar. Então ele fala no versículo 6, é o caso de Abrão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha, no Velho Testamento, eles tinham que praticar a lei. Mas essa lei que foi dada e foi imposta via Moisés, e que era praticada primeiro no tabernáculo, depois no Santo dos Santos, dentro do templo, isso era para o povo de Israel específico. Não tinha nada a ver conosco, a igreja. Mas nós somos descendentes de Abrão por fé. Não somos descendentes de Abrão por sangue. E aqui ele fala que quando Abrão creu, Abrão que era um gentio, porque ele é o pai de Israel, não é? A origem dele, ele foi salvo porque ele creu na palavra do Senhor, obedeceu o que a palavra de Deus está dizendo, ele foi feito, então, um crente. Bom, assim, é a pessoa mais importante que nós entendemos pela palavra, que através dele sejam os judeus pelo sangue, sejamos nós pela fé. Nós temos Abrão como referência. Então, ele creu antes da circuncisão, ele creu antes da lei, ou seja, Abrão foi salvo porque creu, não porque praticou alguma coisa. Sabei, pois, que os da fé, você, eu e alguns judeus que crerem, não é? Convertidos, que hoje faz parte da igreja, que a igreja é formada, não se esqueçam disso, é formada
por pessoas de Israel que se convertem e pelos gentios das outras nações. A somatória de quem vem de Israel e de quem vem das nações é o que chama-se igreja. Ok? Então ele fala, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então somos filhos de Abraão por fé, não por carne, não por sangue. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então, Abraão é o tipo daquele que não é judeu e que se converte. Então ele fala, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos e todas as nações, os gentios. De modo que os da fé são o quê? Abençoados com o crente Abraão. Tá bom. Então, onde entra Jesus nessa história? Aqui é o seguinte, como os Gálatas estavam querendo começar a praticar a lei, coisas que eles nem conheciam, eram judaizantes que estavam fazendo a cabeça deles. Paulo está dizendo, olha, isso é bobagem o que vocês estão fazendo. Vocês começaram por fé, vocês são santuários do Espírito Santo, vocês já têm a vida eterna, e agora vocês querem voltar aos rudimentos da lei? Porque quem tropeçar num só ponto da lei está condenado em todas. Por isso que Jesus veio. Então, ele fala, todos, está falando para os Gálatas lá, né? Os gentios, né? Olha, ó, Gálatas, presta atenção, Gálatas, olha o que eu vou falar para vocês agora. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo do quê? De maldição. Essa é uma maldição universal. Todos quantos estão debaixo da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Porque a pessoa nasce nesse mundo já morto, já debaixo da maldição. Já vem morto. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, é muito claro isso, não é? Se você tropeçar num só ponto da lei, você já está condenado. Você pega os 10 mandamentos, você não passa nem do primeiro. Então, já está condenado. Não vai conseguir nenhuma das 10 leis você consegue fazer o que você tem que fazer. É impossível, por causa da nossa natureza decaída, essa natureza amaldiçoada. Olha só, e é evidente pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, ou seja, Abraão foi justificado pela fé, e sempre o justo é justificado pela fé. Tanto é que se você olhar Romanos, nos 2 últimos versículos do capítulo 2, você vai entender que só é circuncidado no sentido de salvação aquele que é circuncisado no coração, no espírito. Não é a circuncisão na carne como é o que os judeus fazem. Então ele fala, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, é obras, é prática. Mas, olha agora, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, Gálatas, vocês querem viver debaixo da lei? Tudo bem. Então, vocês vão ter que viver com os resultados dela. E como vocês não vão conseguir praticar, vocês vão para o inferno. É lógico que ele estava falando para Gálatas que talvez não tivesse se convertido, porque os que já eram convertidos, isso é irreversível. Só que eles não estavam entendendo, eles estavam querendo somar como um grupo que existe hoje, a lei com a graça. Não dá. É impossível, não é? Agora ele vai explicar onde entra Cristo nessa história.
Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, o que é que Cristo fez? A mesma maldição que lá no Éden o próprio Deus havia colocado para Adão e Eva. Olha, primeiro, claro, falou para Adão, né? Adão tinha que transmitir para Eva. Falou, Adão, olha, se você comer, certamente morrerás. Então, Adão não era um robô, ele tinha livre-arbítrio para fazer o certo. E o que acabou acontecendo é que ele, por incredulidade nessa palavra do Senhor, ele acaba desobedecendo, atendendo a voz da mulher e morre. E essa morte chega aos nossos dias. Mas Deus, por amor a você, Deus, por amor a mim, envia Jesus. O próprio Deus Criador, sustentador de todo o universo, entra na história. O que ele fez? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, nos tirou debaixo da maldição. Nós estamos debaixo da maldição. Ele tirou isso. Ele removeu. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, ele recebe a punição que cada um de nós teríamos que receber e seríamos lançados no lago de fogo por toda a eternidade. Isso cai sobre ele, ele morre a nossa morte. Ele se tornou maldito em nosso lugar, recebendo toda a punição que a humanidade merecia. Então, potencialmente, todos podem ser salvos. Mas só será se a pessoa entende que é pecador, que está debaixo de maldição e que Jesus Cristo é o único meio de salvação, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Se ele se arrepende dos seus pecados e pede para Cristo entrar no seu coração para ser o seu Senhor e Salvador, nesse dia ele é feito filho de Deus. Sai debaixo da maldição. Passa a ser santuário do Espírito Santo. Passa a pertencer ao corpo de Cristo. E a partir daí, como filho de Deus, ele tem toda a eternidade para frente. Então, só fechando isso, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Isso era uma profecia no Velho Testamento. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegasse às nações em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, Paulo está falando aos Gálatas que isso que eles estavam ouvindo era uma grande mentira e que eles precisavam repensar e não praticar a lei, porque a lei havia sido dada especificamente para o povo de Israel e a graça é universal. Então era isso que eu queria compartilhar e hoje. Nós fomos interrompidos, mas fizemos essa gravação agora. E a grande pergunta que eu quero fazer para você é essa: você já tem Jesus Cristo como o seu resgatador? Já tem Jesus Cristo como aquele que realmente morreu no seu lugar, ressuscitou e te dá de graça a salvação? Você já se arrependeu dos seus pecados de verdade e já convidou Cristo para entrar na sua vida? Se você não fez isso, você ainda está debaixo dessa maldição universal. E se você morre no estado que está, estará por toda a eternidade longe do Senhor. Então, o que eu quero colocar para vocês, cada um de vocês que estão me ouvindo, eu sei que a Ju estava, a tia dela, o Jorge, a Graça, enfim, não deu tempo de muitas pessoas entrarem, mas as que eu pude ver são essas. Então, transmita isso aos seus amigos, compartilhe essa live com outras pessoas, para que elas possam também sair debaixo da maldição. Que Deus abençoe e nós vamos orar encerrando.
Meu Pai, meu Deus, nós colocamos todos aqueles que vão estar no Face, que vão estar também no YouTube, debaixo da tua orientação, que teu Espírito Santo possa estar convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e que essas pessoas possam ser salvas. Nós entregamos cada um desses que vão estar conosco, através do YouTube ou através do Face, que o Senhor, e somente o Senhor, seja louvado, que o Senhor possa ser glorificado e que haja conversões. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, que Deus os abençoe e fiquem na santa paz do Senhor.